Olá, meus amores, estamos começando mais um podcast Empreendedoras aqui nessa tarde. E hoje o nosso convidado, sim, é diferente, né? Porque é um homem, tá, gente? E ele se chama Fábio. Fábio, muito obrigada, tá, por ter topado, tá participando aqui com a gente do nosso episódio hoje. Tô muito feliz por ter topado de verdade. Eu que estou feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu acredito que todos os lugares devem ser ocupados por todos. E não tem essa coisa de ser menino ou menina. Sim. Eu acho que a gente está vivendo cada vez mais uma sociedade inclusiva e plural. Então isso é muito mesmo. bacana. E nós vamos conversar aí um pouquinho sobre isso também no longo do nosso bate-papo hoje. Tá bom. Fábio, vou começar te perguntando sobre a tua trajetória sobre o palestrante, tá? Poderia falar um pouco como que surgiu na tua vida? Bom, em 2017 eu sofri um grave acidente de carro que me deixou tetraplégico. E do nada, assim, eu comecei a gravar vídeos de 30 segundos. Era o meu dia a dia, assim, eu gravava vídeos motivacionais, assim, que tanto era vídeo para me motivar, me reerguer, porque, assim, eu fiquei tive muitos traumas, assim, foi muito traumatizante o acidente em si. E aí comecei a gravar os vídeos e assim, mandava em grupos e os vídeos começaram a viralizar. Tanto que o último Repórter de Mirante de 2019 contava histórias inspiradoras, a minha história foi uma delas. Contava assim como a gente usou, como eu usei a internet para virar inspiração, né? E dar uma volta, dar um 360 na minha vida. Porque não é fácil, digamos, assim, você se adaptar a uma vida nova. E aí, desde então, eu comecei a falar sobre isso. Então, eu vou em escolas, porque, assim, eu sofri um acidente alcoolizado. Na época, eu bebia compulsivamente. Então, estava sem cinto de segurança e estava alcoolizado. E aí, assim, eu costumo dizer que fique bem claro para os jovens que não é só as drogas ilícitas que levam ao fundo do poço. As drogas lícitas, como o álcool e o cigarro, também levam. Então, eu estava no fundo do poço, né? E quando eu sofri o acidente, eu costumo dizer, as pessoas até se espantam, que foi algo que me salvou, o acidente. Porque eu acho que se eu continuasse naquele ritmo de vida que eu levava, hoje eu não estaria aqui te dando essa entrevista. Então, eu decidi falar sobre isso abertamente com as pessoas. E foi assim que surgiu o Papo de Cadeira, que hoje eu tenho um canal no YouTube e minha rede social, que é o Papo de Cadeira, que a gente conversa. Ali a gente conhece histórias de outras pessoas, vai trocando ideia. Então, isso enriquece tanto o nosso vocabulário quanto a nossa sociedade como um todo. Sim, com certeza. E Fábio, aí tu falou da questão do teu acidente, né? O quanto foi a virada de chave na tua vida, né? Porque é como tu falou, talvez tu nem estaria aqui, né, batendo esse episódio com a gente, esse bate-papo. Mas o mais incrível foi o que tu fez com a tua dor. Porque às vezes a gente tá ali num momento da nossa vida de dificuldade, de qualquer situação ruim, né? E a gente sempre tem as duas opções. Ou a gente chora e fica no mesmo lugar, ou a gente chora, limpa a lágrima e se ergue, né? E tu teve a opção e escolheu a melhor, que com certeza foi chorar, mas enxugar tua lágrima e saber que sim, que aquele momento bem ali ia passar e com certeza tu seria capaz de evoluir cada vez mais na tua vida e no teu crescimento também. E já que a gente está falando, né, sobre papo de cadeiras, tu poderia falar pra gente em que momento da tua vida, assim, né, ele surgiu? Pois é, isso surgiu naturalmente. Quando eu comecei a gravar os vídeos, né, esses vídeos de 30 segundos, as pessoas começaram a colocar na internet, né, e começaram a divulgar nos seus status, no Instagram e tal. E eu digo, bom, eu estou numa cadeira de rodas, o que a gente faz? A gente conversa numa cadeira. E aí surgiu esse nome, Papo de Cadeira. E outra coisa que eu ia te falar que é engraçado, que em relação a ressignificar a dor, a gente é muito imediatista. E
quando eu sofri o acidente, eu não tinha ideia do que viria depois, né? Então, eu fiz o acidente depois de 10 dias, eu fiz a minha cirurgia depois de 10 dias que eu tinha sofrido o acidente. E eu esperava que depois da cirurgia ali eu já começasse a sentir alguma coisa. Só que desde o início eu pedi para os médicos não me esconderem nada, para minha família não me esconder nada. E eles respeitaram isso. 3 dias depois que eu fiz a minha cirurgia, eu não sentia nada. E aí eu chamei o médico e perguntei para ele, doutor, eu não estou sentindo nada. Aí ele foi bem claro comigo, ele disse, se acostume com a ideia de que talvez você não volte a andar. Aí eu disse para ele, olha, doutor, hoje eu vou chorar. Eu vou chorar e vou chorar. E não quero que venha psicólogo, não quero que venha ninguém da minha família pedir para eu parar de chorar. Mas a partir de amanhã eu não choro mais. E desde então eu nunca mais chorei por esse motivo. Eu não sinto falta de andar. Se eu te disser que eu sinto falta de fazer algumas coisas. Eu perdi a mobilidade das mãos. Eu sinto falta de ter essa mobilidade das mãos, mas está voltando. Minhas mãos eram fechadas. E eu costumo dizer que só existe limites para quem se limita. Então o papo de cadeira surgiu aí. De não me limitar, de não deixar que a dor me levasse para aquele fundo do poço onde eu estava. E decidi ressignificar. E aí tem aquele velho ditado, né? Que quem tem um limão, pega e faça uma limonada. Né? Então, se alguma coisa de ruim está acontecendo na sua vida, ressignifique, que com certeza você vai ser fruto de muitas coisas boas na sociedade. Isso. E, Fábio, qual é a tua importância na vida de todas essas pessoas que passam pela tua vida? No papo, né, da cadeira de rodas. Bom, a gente sempre troca ideias, a gente sempre troca experiências. Então eu cresço, eu tenho uma deficiência adquirida, sofri um acidente aos 29 anos. Então era um mundo totalmente novo para mim, desconhecido. Era um mundo totalmente desconhecido. Olha, no meu médico, eu sempre fui no mesmo médico e eu tinha uma rampa de acesso. Eu sempre subia por essa rampa, mesmo andando. Mas eu nunca tinha percebido que para chegar nessa rampa tinha um degrau. E eu só vim olhar esse degrau quando eu precisei da cadeira de rodas para subir. Então, quando eu conheço as outras pessoas, quando a gente acaba trocando experiência, acaba trocando ideias, enriquece o meu vocabulário, a minha vida. E automaticamente a vida deles também, de alguma forma, enriquece. Porque o meu objetivo é contar histórias inspiradoras. O meu objetivo é fazer com que as pessoas se sintam em uma sociedade mais justa, mais plural, mais igualitária para todos. Então, a gente leva bem a sério isso no Papo de Cadeira. Que é muito importante, né? Com certeza. Porque ali, com certeza, as pessoas que chegam até você, tá ali também pode ser novo para elas. Assim como um dia foi novo para ti, né? Também para elas, com certeza, deve ser novo. E ali ela aprende cada vez mais contigo. E aí, tu tocou na questão, né? Do degrau que tu não conseguia ver, né? Antes, no hoje, quando tu precisou realmente ali passar por ali, tu começou a ver. Isso anda até acontecendo comigo, né? Porque a Maria mesmo, né? A Maria hoje se tornou uma grande amiga minha. E com ela eu aprendo todos os dias, é o que eu falo todos os dias pra ela, o quanto ela me inspira cada vez mais, porque às vezes a gente só consegue ver quando a gente tá no lugar, né? E que na verdade não deveria ser assim, né? A gente poderia aprender, mesmo a gente estando num lugar e a pessoa no outro, e sentir a dor do outro também, né? Porque às vezes, eu não vou precisar disso, então tá tudo bem, né? Sim. Porque não é contigo, então tá tudo bem. E na verdade não tem que ser assim. Né? E eu sempre digo assim pra Maria, o quanto ela me inspira, assim, eu aprendo muito. Toda dúvida assim que eu tenho, eu mando mensagem pra ela, Maria, como é que fala aqui? Porque às vezes no nosso dia a gente acaba, né, falando palavras erradas, porque a gente não costuma, né, até mesmo saber, pra poder a gente entender. E já que a gente tá falando sobre palavra certa, né,
Eu tenho minhas dúvidas, assim como algumas pessoas aqui do estúdio também. E a gente separou uma pergunta pra ti, tá bom? Pra poder tu ajudar a gente também. Vamos lá, deixa eu procurar bem aqui. Qual é a palavra certa, tá? Que a gente pode chamar para uma pessoa com sensibilidade? É PCD ou é PNE? Bom, aí nenhuma Tem diferença? nenhuma das Não. duas tá Tá correta. correta. Porque, na verdade, você está falando com uma pessoa. Então, sempre que você fosse dirigir a uma pessoa com deficiência, seja ela cadeirante, seja ela que tem uma deficiência intelectual, se dirija à pessoa. Então, coloque sempre o nome pessoa, né? Então, a pessoa cadeirante. E nunca, não tem essa necessidade, por exemplo, a Maria. Não tem a necessidade de você dizer Maria, a dançarina sobre rodas, que é o nome dela, né? Sim. O Fábio Ferreira e pronto. Mas quando tiver a necessidade de um diálogo, falar sobre a pessoa com deficiência, sempre usar esse termo. Pessoa com deficiência. Nem PNE, porque PNE não se usa mais. E nem PCD. PCD você vai usar mais quando você vai fazer um texto, né? Que aí você quer abreviar o nome, abreviar ali aquele nome, aí você pode usar o PCD. Mas quando você for se dirigir a uma pessoa com deficiência, sempre se dirija com essa frase, pessoa com deficiência. Certo, perfeito. Captei. E agora a gente vai falar sobre a questão da frase da época, né, que tu trabalhava ali como decorador de festa, tá? A gente tem algo em comum. Eu também ali já trabalhei em alguns anos ali como decoradora de festa. E aí, na mesma hora que eu olhei que tu já foi decorador, eu falei, eu vou perguntar algumas coisas pra ele. Vamos lá. Como é que tu te sentia trabalhando como decorador de festa? A gente sabe, né, que ali é um momento muito especial, tanto de um casamento quanto de um aniversário, né? Então, qual era a sensação que tu sentia quando tu trabalhava ali? Bom, primeiro que eu trabalhei como decorador mais de 15 anos, metade da minha vida praticamente. Muito tempo. Então, eu aprendi muitas coisas como decorador, porque assim, você trabalhar com pessoas, com seres humanos, você aprende muito. E uma das coisas que eu aprendi é que no mundo da decoração, né, é que se você acerta 99,9% e você erra 1%, o cliente vai olhar sempre para aquele 1%, aquele décimo que faltou. Transformar em 100% e tornar 100% errado. E, bom, eu não parei de decorar, né? Depois do acidente, exatamente um ano depois do acidente, uma amiga casou. E aí ela falou que queria que eu fizesse o casamento dela. Era um casamento para 250 pessoas. Eu ainda estava extremamente debilitado, eu fiquei muito debilitado. E eu disse, eu faço. Meus médicos disseram que não, minha família disse que não. Mas eu disse, se eu não tentasse, se eu não, pelo menos tentasse fazer, eu acredito que eu nunca eu ia ficar parado no mesmo lugar. Então eu disse, não, eu vou fazer. E fiz o casamento da Marta, o nome dela. Marta, um beijo. Fiz o casamento dela, foi lindíssimo. E foi assim, um divisor também de águas na minha vida. Eu continuei decorando. Fiz casamento até ano passado. E aí decidi dar uma pausa nas decorações para me focar em estudar mais sobre acessibilidade, me focar mais na minha parte de comunicador, aprender e estudar, porque eu acho importante. Mas eu amo minha profissão de decorador. Eu aprendi muitas coisas que eu levo para a vida inteira, que eu nunca vou esquecer. Então, sempre que eu realizava um sonho, assim, porque minhas noivas eu sempre dava o buquê de presente. Claro que se ela quisesse fazer o buquê dela com outra pessoa, ela tinha a total liberdade. Mas eu sempre presenteava minhas noivas com um buquê. Então, era sempre um momento muito emocionante na hora que eu ia entregar o buquê para a noiva.
porque elas sempre se emocionavam. E aí eu nunca falava como era o buquê. Eu sempre pegava referências do dia a dia deles, do casal, da história, para me inspirar nos Sim. buquês. Então sempre era emocionante nessa hora que a gente entregava o buquê. E era sempre o chororô, era sempre muito legal. Era um dos momentos mais emocionantes da festa. Com certeza. E claro, depois o feedback positivo. Eu tenho assim a dádiva de nunca ter recebido um feedback negativo, sabe, dos meus eventos. Sempre tive feedbacks positivos e que me levou para cima. Tanto que eu tive tempo, quando eu andava, eu tive uma ascensão assim muito grande e muito rápido. Maravilha. E realmente ali trabalhar com decoração de festa é algo ali que tu tem que te envolver. Mesmo às vezes você fala, eu sou decoradora, mas eu não consigo muito me envolver. É impossível não se envolver, porque tu sempre vai estar ali captando o que o cliente gosta, o que o noivo gosta, o que a noiva gosta. Então, de qualquer forma, tu vai ficar feliz naquele dia, tu querendo ou não, porque a gente começa, né? A gente sonha pelos junto. detalhes, exatamente. A gente sonha junto, até essa festa tá toda pronta, a gente entregar realmente ali, a gente não descansa. O que eu gostava de fazer com os meus noivos? Eu marcava um jantar com eles. E aí a gente ia conversar sempre antes da gente começar qualquer coisa. Eu disse, a gente pode jantar juntos, almoçar, sei lá, tomar um café. E conhecer realmente a história deles, para que eu me inspirasse. Então eu costumo dizer que as minhas decorações, elas nunca eram cópias, porque todas as minhas decorações eram inspiradas na vida deles. Então o último casamento que eu fiz foi em um restaurante famoso da cidade. E eu nunca gostava de falar nada, de dar spoiler, né? E assim, a gente pegou, eu consegui com os amigos fotos antigas deles, desde quando eles tinham começado o namoro. Eu coloquei umas estantes assim bem bonitas com fotos deles. E assim, eles chegaram, ficaram muito emocionados. Até o noivo, que era assim bem sério, ficou muito emocionado quando chegou e viu assim, a história dele sendo contadas ali. Então era muito legal, foi muito legal isso. Sim, com certeza. E tu vai levar pra tua vida toda, né? Sem dúvidas. Foi muito aprendizado, né, Fábio? Com certeza. E, Fábio, e aí fala um pouco pra gente. Tu tem algum projeto em vista ainda? Tu tá elaborando alguma coisa que tu queira soltar um spoiler pra gente? Bom, no momento eu estou gravando o documentário Papo de Cadeira. O documentário visa incluir cada vez mais as pessoas, chamar todos para a roda, mas mostrar as potencialidades dos artistas que têm algum tipo de deficiência. Então, a gente vai contar a história de 4 artistas aqui de São Luís que têm algum tipo de deficiência. E aí a gente vai adentrar na vida deles, no dia a dia, e contar essas histórias. E uma dessas histórias é a minha, porque a minha vai abrir o documentário, já fica o spoiler, né? A minha história abre o documentário, né? Então, é um dos projetos que a gente está fazendo agora. Tem outro projeto que está em andamento, que é um festival voltado para pessoas com deficiência. Claro que é um festival aberto para todos, sim, mas onde são os principais, o ali, centro, né? São os protagonistas. Eventos. Porque, na verdade, os eventos... Na verdade, a sociedade não foi preparada para a gente, né? Eu costumo dizer que a Bíblia é o livro mais antigo. E quando... Costumo dizer, não. É um dos livros mais antigos que a gente tem, um dos livros mais vendidos, um dos livros mais replicados, né? E na Bíblia, quando fala das deficiências, você vê que eles sempre falam das deficiências, as pessoas num lugar de exclusão. Sim. Então, nós vivemos muito tempo no apagamento. Então, o objetivo tanto do documentário é tirar essas pessoas do apagamento, é mostrar que a gente também tem as nossas potencialidades, que a gente também tem o nosso lugar de fala, que a gente também fala, que a gente vive, que a gente anda, que a gente trabalha.
Que a gente faz, namora, casa, faz sexo, faz tudo, tem filho. Porque, assim, é um tabu. Quando se fala, vamos falar de sexo com uma pessoa com deficiência. Aí todo mundo fica todo cheio de dedos. Meio que falando baixinho. Não, claro que não. A gente faz sexo, a gente namora, a gente faz tudo, como qualquer pessoa. A vida da gente é normal. Claro que tem pessoas que têm limitações e limitações. E a gente tem que compreender que cada pessoa tem a sua limitação. Mas a grande maioria, enfim, todo mundo tem o seu jeito, mas todo mundo faz sexo, todo mundo namora. É isso mesmo. E aí entra até a questão, né, da diferença, que às vezes as pessoas falam tanto sobre a diferença, né, e ver que realmente ali existe uma diferença. Qual é? É que vocês sempre não reclamam, entendeu? E a gente costuma murmurar, reclamar. O sol tá quente, eu não vou andando, né? E eu reclamava muito. Até quando eu vi, por tudo eu reclamava, né? Eu sou assim, meio murmurenta mesmo. Até quando eu vi a Maria limpando a casa dela, lavando a louça, botando as louças tudo no colo dela, levando até o armário. Aí, desde esse dia, ela me chamou a atenção. Eu falei, eu vou chamar a Maria lá pro meu podcast para poder eu aprender mais. E desde esse dia, eu nunca mais reclamei da vida, né? Porque a Maria, e vocês também, como eu te sigo, né, te acompanho, vocês são tão felizes, o tempo, claro, Thalissa, 24 horas felizes? Claro que não, né? Vocês têm as emoções de vocês também, assim como todo mundo, né? Porque a gente é ser humano. Mas ainda assim, vocês conseguem ver a vida muito mais leve do que a gente. Porque a gente é o tempo todo murmurando. Não vou dar desculpa pra tudo. Tu poderia dar desculpa pra não estar aqui hoje. Entendeu? Ou pro próximo, né? Que tu vai ter agora um próximo compromisso. Tu poderia dizer, não, eu só vou no podcast mesmo e pronto. Mas não. Tu chegou alguns dias aqui em São Luís, já gravou várias coisas, conteúdo aí pro mês todo, né? Se ficasse aqui um mês, ia gravar pro ano inteiro. Pro ano inteiro. Então, assim, é pessoas mesmo que dá pra gente ali se espelhar e aprender cada vez mais com vocês, que eu amo acompanhar vocês nas redes sociais, de verdade. E, Fábio, antes da gente terminar, eu queria te pedir pra te dar um conselho, né? Pras pessoas aí que desistam fácil. O que é que tu falaria pra essas pessoas de casa que vão assistir a gente? Bom, eu, assim, desistir nunca foi uma frase pra minha vida. Nunca foi uma frase pra mim. Desistir, essa palavra pra mim, ela nem deveria existir. Então, assim, se você tá passando por uma adversidade, acredite em você, acredite no seu potencial, acredite que você pode transformar a sua vida, ressignificar. E eu costumo dizer que a felicidade é uma escolha. A gente escolhe sim ser feliz. A felicidade, o amor, o romance, ser romântico, tudo na nossa vida é uma escolha. Então, todos os dias, quando você acordar, diga, hoje será um dia incrível. Ainda que o dia seja nublado, tenha esperança que amanhã vai ser um dia ensolarado. Ainda que o dia comece chuvoso, tenha esperança que a chuva vai passar. Então, se você está passando por algum problema, acredite que vai passar. E tenha fé. Eu sou uma pessoa de muita fé. Então, tenha fé em Deus, tenha fé nas suas entidades, tenha fé no que você quiser. Mas tenha fé. Tenha fé que você vai conseguir transformar, ressignificar. E acredite que se você colocar essas coisas aqui na cabeça e transferir para o coração, sem dúvidas nenhuma, a sua vida, sem dúvida, será mais leve. Com certeza, Fábio. E aí tu tocou no assunto, né, que eu até gosto de levar até pelo Instagram, né, que é sobre as palavras têm poder, né. E aí tu até falou, quando eu acordar, já declara, né, que tua vida vai ser um dia abençoado, um dia próspero. E todos os dias eu faço isso, né. Eu posso estar nos meus dias assim mais tristezinho, às vezes eu digo, oh, meu Deus, hoje eu não quero nem falar com ninguém. Mas eu já acordo, abro a janela, já começo a abençoar o meu dia. E porque nem toda vez a gente acorda ali na alegria, né? Às vezes a gente tá com uma certa dificuldade. Sim. Mas sabia que assim que a gente fala essas palavras, é como se abrisse assim a porta realmente Sim. ali para as possibilidades acontecerem na nossa vida. É como se fosse um choque de ânimo, né? Realmente. E assim, outra coisa que é muito importante a gente falar
é que assim, as pessoas hoje, nós vivemos no mundo digital, então as pessoas se espelham muito em recortes que elas veem ali na rede social, né? Então, assim, é muito complicado você se espelhar nesses recortes. Eu tenho uma amiga de São Paulo, Kika de Castro, que a gente conversa muito, troca muito, ela tem experiência de anos. Ela não é uma pessoa com deficiência, mas ela tem experiência de anos. Trabalhou no Teleton. Então, ela é uma pessoa assim que a gente troca muito. Se conheceu pela internet. Ela me ajuda muito no papo de cadeira. Ela me ajuda muito na minha vida pessoal como um todo. E aí, a Kika sempre fala assim, Fábio, acredita que vai dar certo. E outra coisa, nunca fica te espelhando em pessoas e tal. E aí, eu comecei a fazer, esses dias, eu comecei a fazer algumas imagens com inteligência artificial. Sim. E aí ela pegou e disse assim, Fábio, tá feio. Tu não se aceita como você é. A gente fala tanto de aceitação. E tu tá colocando... Por que tu tá colocando essas imagens no teu Instagram? Não tem essa necessidade. Você é bonito como você é, se aceita. Se aceite como você é. Se aceite com o corpo que você tem agora. Se não é o corpo que você tinha antes, mas é o que você tem. Então, se ame como você é, se aceite. E aí acendeu, assim, a chavinha, sabe? Porque, às vezes, a gente precisa de alguém que esteja ali acendendo uma chavinha, sabe? Então, eu tento passar também essas coisas no papo de cadeira. E aí, eu até gravei um vídeo falando sobre isso. E assim, da gente se aceitar como a gente é, com as nossas limitações. E quando a gente fala de igualdade, quando a gente fala de igualdade, quando a gente fala de acessibilidade, quando a gente fala de inclusão, eu não falo de inclusão, quando eu falo de inclusão, eu não falo apenas... Porque assim, quando a gente fala de inclusão, o que vem na cabeça das pessoas? Aquela cadeirinha de rodas pintada de azul, o azul pintado de branco. Inclusão não é isso, minha gente. Inclusão é aceitar todas as pessoas como elas são. Então, a inclusão é aceitar aquela mulher que está grávida, dar espaço para aquela mulher que está grávida, dar espaço para uma mulher que está de salto, para ela ter livre espaço para ela andar, né? É aceitar a mulher, ter igualdade no salário, aceitar as mulheres como elas são. Enfim, é aceitar, né, as pessoas como elas são. Isso é inclusão. É colocar todo mundo, porque afinal nós somos uma só aldeia. Nós somos todos seres humanos. É isso, dessa forma, Fábio. Meu amor, a gente vai ter que terminar agora, tá? Sim. Mas eu quero te falar que eu te amei te conhecer pessoalmente. A gente sempre se falava, né? No WhatsApp, mas eu quero te agradecer por ter tirado um tempo, que eu sei que teu tempo aqui tá valendo ouro aqui em São Luís. Mas muito obrigada por ter topado estar participando, contando um pouco, né? Do que tu vive, da tua história, até mesmo para as pessoas, né, dos teus seguidores que estão chegando agora, que tá vindo vários seguidores novos aí cada vez mais, e que tu cresça muito mais, cada vez mais, e ajude muito mais pessoas também, tá bom? Então, sem dúvida, eu que agradeço, estou super feliz de estar aqui com você, de ter esse espaço para a gente conversar, e eu acredito que a gente tem que estar cada vez mais inserido em todos os espaços, por isso que eu faço questão, da onde me chamar eu vou. Então, assim, eu vim super feliz, estou saindo daqui super feliz. Muito obrigada pela troca. E para quem está em casa, um abraço bem grande. E muito obrigada. Obrigada você também. Meus amores, a gente vai ficando por aqui com mais um episódio do Podcast Empreendedoras. Até mais. Tchau, tchau.